Eu sou a vereadora Daiane Mello e estamos aqui para mais uma edição do podcast Informação é Poder. E eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. Hoje, o assunto do nosso podcast são as inscrições para a educação infantil aqui em Caxias do Sul. Por isso, temos uma convidada especial, doutora Grace Winnie Mello, que também é especialista nesse assunto. Sou Grace Winnie Mello, advogada, atuo em processos de vaga em escolas de educação infantil há mais de 15 anos, como advogada há 12 anos, estou aqui para contribuir com essa causa que é tão importante na vida das crianças e das famílias. Então, temos dois modelos da questão da educação infantil, né, doutora Grace? Porque antes se tinha as crianças de 0 a 6 anos já na escolinha, somente a partir dali ia para as escolas. Hoje a gente tem uma diferenciação, então, a de 0 a 3 anos, então, principalmente nas escolas de educação infantil, com gestão compartilhada do município. Então, a gestão é do município, tem as entidades e as escolinhas. Caso não tenha vaga, o município, muitas vezes, de maneira judicial, compra a vaga em escola particular, e também tem a questão dos 4, 5 anos que já estão fazendo as matrículas específico para entrar nas MFs, no caso, nas escolas municipais de ensino fundamental. E como que a gente faz as inscrições para as pessoas que nos assistem? Como a gente direciona elas para fazer essa inscrição? Exatamente, vereadora. É importante esclarecer sobre o primeiro ponto que tu passou acerca da separação aí da educação infantil e da pré-escola. Às vezes as pessoas não conseguem entender, mas é uma emenda de 1996 na nossa Constituição Federal que determinou que as crianças de 4 a 5 anos passassem a frequentar a pré-escola, ao invés de ficar na educação infantil. Mas como tudo acontece no nosso país, primeiro a gente cria a regra e depois a gente pensa como a gente vai resolver, foi dado um prazo aí para os municípios, que é o ente responsável diante do artigo que determina na Constituição Federal responsável por fornecer essas vagas, foi dado aí um prazo de 2 décadas para as escolas fundamentais se prepararem para receber as crianças de 4 a 5 anos. Esse prazo aí se daria a partir de janeiro de 2016. O que aconteceu em 2016? As crianças não tinham a vaga na escola fundamental. E aí, então, as crianças permaneceram, até hoje, muitas delas ainda, na educação infantil. Por isso que alguns pais ainda se questionam, tá, mas meu filho tinha que estar na escola obrigatória, mas ele está na educação infantil, porque dos 0 aos 3 anos é opcional os pais colocarem as crianças, mas é um direito ter a vaga. A partir dos 4 anos passa a ser obrigatório. E agora, recentemente, eu sei que foi pauta, está sendo pauta na Câmara de Vereadores, nós tivemos aí um movimento do município de Caxias do Sul com o corte do 9º ano e tal, por mais um movimento, talvez para cumprir algo, vereadora. Que se foi feito um movimento lá em 1996, olha quantos governos se passaram, e aí a gente não pode resolver as coisas dessa forma. Então, as crianças de 4 a 5 anos, eles deveriam frequentar a pré-escola no ensino fundamental, mas não se tem vaga em Caxias do Sul, por isso que as crianças permanecem na educação infantil. Primeiro ponto. A respeito das inscrições, como está funcionando as inscrições administrativas? Do 0 aos 3 anos, os pais podem fazer essa inscrição através do portal Cidadão, com a senha do Gov, realiza a inscrição ali da criança para concorrer a uma vaga na Escola de Educação Infantil Pública de Caxias do Sul. Também essa inscrição pode se dar de forma presencial na Secretaria de Educação de Caxias do Sul. Hoje, aqui em Caxias do Sul, se tem um critério de vulnerabilidade social para conceder a vaga, né? Existe um acordo, né, agora que foi feito com o Ministério Público, né, na questão de vulnerabilidade social. O critério que se tem é unicamente municipal, administrativo, onde eles analisam o critério da vulnerabilidade social. O município, por entender que não consegue conceder vaga para todas as crianças, mesmo sendo um direito de todas as crianças, ele criou uma forma de selecionar as crianças que mais precisam, de acordo com o olhar dele. Mas o direito é para todas, independente de renda, de classe social. Então, a inscrição administrativa eles fazem dessa forma e acabam chamando ali. Daqui a pouco, se esse critério de vaga deles sobrar vagas, aí eles chamam as demais. Mas a gente sabe que ainda existem milhares de crianças na fila aqui em Caxias do Sul.
Já para as crianças de 4 e 5 anos de idade, a inscrição ela está acontecendo pelo Portal do Estado, que também vocês conseguem o link ali pelo Portal Cidadão, onde as inscrições se dão até o dia 31 de março de 2026 para o ano letivo de 2026 e de forma presencial na Central de Vagas. E o ano todo também vai se ocorrer essa inscrição. Porém, para iniciar o ano letivo, porque se entende aí que daí já se passa a ser um ensino obrigatório, um ensino onde existe todo um plano pedagógico, tem que a criança estar com 4 anos de idade completos até dia 31 de março. Além dessa modalidade da inscrição, para 4 e 5 anos também pode ir na escola, né? Sim, também pode comparecer na escola municipal e realizar aí essa inscrição, diferente da educação infantil, que é apenas pelo Portal Cidadão e na Secretaria de Educação. Eu friso ali porque tem algumas pessoas que entraram em contato com o gabinete que elas estavam tentando fazer pelo site, não conseguiram, foram na SMED, não tiveram atendimento por ser fora do horário de atendimento ali, e elas se direcionaram então para a escola, e na escola fizeram então esse cadastro da pessoa, a inscrição, né, de 4 a 5 anos, não menor que isso, porque daí é a parte da educação infantil. Doutora Daiane, a gente tem muitas dúvidas também na questão de aniversário das crianças, né? A data de corte que eles falam. E a gente fala de 0 a 3 anos, mas não é 0 a 3 anos, né? É 0 até 3 anos e 11 meses, né? Exato. E a lei de corte, então, muitos pais surgem com muitas dúvidas relativo a isso. Como a gente teve essa questão que não existe uma divulgação da obrigatoriedade da pré-escola dos 4 e 5 anos, a gente tem a lei de corte também de acesso às escolas públicas, né, a partir dos 4 anos. Então, a criança que completa 4 anos até o dia 31 de março, ela consegue entrar naquele ano letivo no ensino pré-escola. Já as crianças que completam 4 anos posterior ao dia 31 de março, por exemplo, do próximo ano, elas vão se manter nas escolas de educação infantil. Então, elas vão ter acesso a uma escola, né, desde que elas sejam contempladas dentro desse critério de fila de espera administrativa do município, elas vão se permanecer na escola de educação infantil até o final do ano letivo de 2026, dando um exemplo prático para os pais entenderem. Então, não significa que a tua criança que está numa idade que não alcançou a lei de corte, não significa que ela não vai ter uma escola. Sim, ela vai ficar na educação infantil, porque a pré-escola é específica conforme a lei de corte criada pela legislação. Também temos a questão, falando da questão do meio turno, né? Aqui em Caxias a gente sentiu isso depois de um boom das vagas escolares, de se falar mais sobre vaga de educação infantil, não foi mais concedido muitas vezes o turno integral, então as crianças recebem meio turno, tem vaga tanto na pública quanto na privada, muitas vezes ela é de meio turno, correto? Essas crianças, então, que elas têm um acesso obrigatório dos 4 aos 5 anos, essas crianças, sim, elas vão ter o meio turno. Hoje elas não estão tendo, né, o fornecimento da vaga em turno integral, justamente porque houve uma antecipação do ensino de acesso obrigatório, que eram 6 anos, se antecipou para 4, e automaticamente está se seguindo a lógica de acesso. Como se tornou um acesso obrigatório, ela está vinculada ao meio turno, né? Claro, podemos pedir para a doutora Grace, né, falar sobre um pouquinho da decisão do STF, que traz esse sentido que justifica o porquê essas vagas estão sendo concedidas em meio turno hoje, né, dentro do nosso município, e qualquer município do Brasil inteiro está a aplicação, o mesmo entendimento. Nós, então, temos aí a decisão do STF, né, que determinou o direito, né, de vaga para todas as crianças. Nós já tínhamos esse direito previsto na Constituição Federal, mas o tema foi sobrestado. Então, o STF decidiu que a vaga em escola de educação infantil é para todas as crianças. No entanto, né, o acórdão ele foi omisso quanto ao turno. E aí nós estamos com alguns julgados aí dando apenas o meio turno, principalmente para aqueles pais onde um dos genitores não trabalha ou trabalha apenas meio turno. O que, ao meu ponto de vista, inclusive como mãe e especialista na causa, não é legal, porque a educação infantil ela não tem um papel de deixar as crianças lá para os pais trabalharem. Isso já ficou obsoleto. Na verdade, a educação infantil, ela é o chão que a criança vai pisar a vida inteira.
Lá existe ensino, desenvolvimento, troca de habilidades, a criança aprende a conviver com outras crianças, socializa. Então, a educação infantil ela tem um papel muito importante e não vai se dar através do meio turno, e sim do turno integral. E agora, recentemente, nós estamos aí com uma matéria, a doutora Daiane pode elucidar um pouquinho, que essa discussão se estende, inclusive, para as crianças maiores sobre o turno integral. É um tema que, inclusive, a gente já está estudando sobre isso. Isso nós tivemos agora uma legislação recente, né, em todo a nível nacional, um novo plano de ensino que permite então o turno integral para todas as idades, né? Isso, todos os municípios e estados precisam fazer suas adequações. O prazo é curto, a legislação deu um prazo curto para os municípios e estado. A gente não sabe como isso vai se proceder. Hoje, o que a gente orienta as pessoas como advogadas? Nós orientamos aquilo que vem já decidido muito tranquilo dentro dos nossos tribunais hoje, dentro dos juízes que decidem sobre esse tema. Nós falamos que as crianças de 0 a 4 têm o turno integral, né? Alguma eventualidade muito pontual não vai ter o turno integral, e a partir dos 4 é meio turno. Mas a gente sabe que todo mundo está na rede social, está vendo os conteúdos, né, do novo plano de ensino, né, que os municípios e estados vão ter que se adequar, e a gente não sabe como vai funcionar, porque ninguém está falando sobre isso. Na verdade, quem deveria falar, né, que os entes públicos não estão falando, que a gente está vendo muito advogado, né, tentando interpretar a legislação, mas ninguém é inócuo interpretar a legislação, se que nem a Grace falou, afinal de contas, primeiro se cria e depois vamos ver como faz. Né? Então, eu acredito que a efetivação dessa legislação relativa ao turno integral em todos os ensinos, inclusive no ensino médio, né, para os jovens, eu acredito que nós vamos ter aí muita discussão, tanto a nível de estado e município, até pelo custo. Se hoje o nosso município está com dificuldade de fornecer uma vaga em escola de educação infantil, ou até mesmo uma vaga para 4 e 5 anos, tu imagina assim, hoje a gente tem uma fila da educação infantil, que essas crianças não têm nem o meio turno garantido. Como é que ele vai fornecer vaga turno integral para todos do ensino? Então, tem que existir um critério. Como vai funcionar, ainda não se sabe, é novo. Então, a gente não sabe a que ponto o município de Caxias está dialogando, está indo na Câmara falar com os vereadores, como vamos fazer, porque vai ter uma legislação dentro do nosso município que vai fazer a regulamentação desse turno integral. Que hoje os pais, quando eles não têm onde ficar, as famílias, que eu digo mais carente, e que essas crianças elas têm só o meio turno contemplado, a gente fica sem resposta para dar para elas. O que elas procuram quando tem esse meio turno? O que eu faço? A gente procura, olha, tem que ver o centro, tem no teu bairro? Porque às vezes ela tem que vai ter os centros ali que atende, né? As associações que são criadas para esse fim, que eles não chamam de contraturno, né? Sim, mas são centros de fortalecimento de vínculos, né? A gente tem alguns nas regiões, mas é muito pouco, né? Não tem um por bairro ainda, né? Temos um por região e alguma coisa a mais, assim. Não com tem, vagas escassas. com vagas escassas, a gente tem um problema. O problema de toda a legislação no nosso país, né? Infelizmente, ela vem de cima para baixo sem ser planejada com quem realmente faz as coisas acontecerem. A gente pega a lei da inclusão, né, no papel ela é linda e maravilhosa. Opa, vai para a prática, as escolas não têm acessibilidade, né, básica, sem falar das outras questões mais críticas. Quando a gente pega a questão das vagas, por exemplo, Caxias do Sul está fechando para o próximo ano 15 nonos anos, né? Então, e 928 alunos estão sendo direcionados para escolas estaduais para abarcar, né, a justificativa da Secretaria da Educação, para abarcar 4 e 5 anos, né, de uma demanda que a gente tem muito grande na cidade. De uma legislação que era para ser cumprida em janeiro de 2016. Olhem a falta de planejamento. E aí tu vem para consertar algo, e aí tu traz o ensino fundamental, que é para ser completo, passa a ser incompleto, e as coisas saem atropeladas. Exatamente, falando disso, assim, a gente teve em muitos anos aí nada de construção de escolas, nem na parte de educação infantil e também na rede regular, né, do ensino fundamental. O que acontece agora? Estamos tornando o nosso ensino fundamental incompleto, hoje em 15 escolas, daqui a pouco vai ser em mais, provavelmente sétimos, oitavos e nonos nos próximos anos vão se direcionar para escolas estaduais, mas daí a gente já tem um novo problema, né, doutora Dani? Porque daí estamos falando de um turno integral. Se não temos mais vaga para meio turno e já estamos tendo que direcionar os nossos, né, jovens, adolescentes ali de 13, 14 anos para escolas estaduais,
Imagina se formos colocar o turno integral. Eu acredito que o legislador, na hora dele fazer a lei, eu imagino na minha cabeça, porque é que eu faço uma correção. Claro, a doutora Daiane disse criar critérios, mas aí a gente está criando critérios com base no que o município de fato, o município, o estado, e eu falo município de todo, os municípios de todo o país executam. Mas a impressão que eu tenho é que o legislador que cria a lei, ele tem plena consciência da carga tributária que o brasileiro paga. E por isso ele traz o direito à educação infantil, o direito a acesso a uma escola de qualidade, a uma saúde, a segurança, mas na hora da execução, esses direitos passam a ser condicionados com o caixa do ente público e com a condição da família. No entanto, a carga tributária não existe condicionante. E o maior pagador de imposto é o menos que recebe o retorno. Isso a nível municipal, estadual e federal. Então, quando a gente se tem uma legislação que está vindo aí linda pela situação do turno integral a nível, como a doutora Daiane falou, da educação infantil até a situação do ensino médio, é o mínimo que o brasileiro deve receber frente à maior carga tributária que se tem. Agora, como o município vai fazer, como o estado vai fazer, como o ente público vai fazer, é destinar os impostos de forma certa, criar políticas públicas para isso acontecer. Porque se a gente for discutir que o acesso a esses direitos deve ser das pessoas mais necessitadas, das pessoas mais vulneráveis, das pessoas que não têm condições, nós precisamos trazer um equilíbrio quanto à carga tributária de quem mais se paga. Porque se eu pago a maior carga tributária de imposto, eu tenho que ter um retorno a nível de saúde, de educação, de segurança. E quando a gente vai buscar um direito, a gente não consegue. E daí tem que partir para um particular, para um plano de saúde, para um médico particular, uma escola particular. E eu trago aqui uma situação que eu discuto muito isso e não sou uma aventureira nesse processo de vaga em escolas de educação infantil. Eu acredito nessa causa e se um dia eu conseguir mudar essa realidade de mudar a educação infantil do Brasil, eu acredito que eu vou ter alcançado o meu propósito. Se no futuro os meus filhos, que hoje têm 3 anos de idade, a minha filha vai fazer 1 ano de idade, se no futuro, quando ela tiver filho, ela não precisar judicializar um pedido para conseguir uma vaga na escola de educação infantil e a vaga estar ali posta para ela, como se tem hoje no ensino médio, no ensino fundamental, aí tá dando certo a política pública. Porque se tá lá que é um direito constitucional a vaga, a criança precisa ser inserida numa escola. E não venha dizer que é uma demanda artificial e que o pai está buscando essa vaga só porque essa vaga vai sair numa escola particular. Quem não construiu escola foi o poder público. Foi o poder público que não construiu escola. O poder público não constrói escolas porque tornou para ele mais barato comprar a vaga na rede privada. Mas na justificativa, quando há esse tipo de discussão, o problema é os advogados que judicializam a questão da vaga, as famílias que judicializam a questão da vaga, mas eles não colocam ali naquela discussão que não fizeram escola, que não construíram escolas de educação infantil. Houve agora, recente, a eleição municipal e foi dito muitas vezes que ia ser zerado a fila de espera. E sabe qual a proposta para zerar as filas? É uma PPP da educação que vão começar a construir ainda o ano que vem, depois da metade do ano, vai começar as construções. Quando que vamos zerar essa fila? Nós não estamos pensando em zerar essa fila. Já passou 1 ano de mandato e nada foi feito para a questão de zerar as filas. Só foi postergado para a questão da PPP. E tem escolas de educação infantil, que na PPP são 30 escolas que vão ter na nossa cidade, um projeto muito bom. Mas tem escolinhas que vai começar tem 3 fases, cronológico, né? Cronológico vai começar em 2028, 2029. No papel, é lindo o discurso. Houve uma audiência pública em 2016 com uma discussão justamente das escolas. Caxias do Sul já tem uma ação civil pública, onde o Ministério Público ajuizou e o município de Caxias do Sul não criou um plano efetivo para se ter vaga para todas as crianças. E desde a ação civil pública de 2012, doutora Daiane? 2012. 2012. Nós estamos em 2025. Daiane,
Tu conhece Caxias do Sul? Quantas escolas de educação infantil foram construídas desde 2012 na nossa cidade? Não enchemos uma mão. Não temos uma mão de escolas construídas. E aí não venha me dizer que é uma demanda artificial. Hoje, a carga tributária aumentou. Hoje, aquele pai que estava pagando a escola de educação infantil e que pagava de uma forma tranquila, ele não consegue mais pagar. Ele descobriu, de acordo com a informação, com a internet, que eles não gostam que as pessoas tenham, Acesso que ele tem direito a uma vaga na escola de educação infantil. E se ele tem direito, ele pode ir lá bater na porta da Secretaria de Educação Infantil e dizer que ele tem uma vaga. Aqui eu vou fazer uma analogia, vereadora, contigo. Nós temos o Plano de Saúde Unimed, nós temos o Círculo Operário, nós temos Humanas e nós temos as UPAs. Pensa, eu tenho direito à saúde. Aí eu vou e tenho meu plano de saúde Unimed. E por cargas d'água eu vou na UPA. Não, tu não pode ser atendido aqui. É uma demanda artificial. Não existe isso. Saúde é para todos, educação é para todos, segurança é para todos. Mas nós estamos entrando numa polarização que as pessoas estão descobrindo os seus direitos. E como elas estão pagando muito impostos, elas não estão só descobrindo, elas estão indo em busca dos seus direitos. O que acontece? O município ele traz o critério para a concessão da vaga para fins de organização. É uma organização do município. Quando o Estado cria um critério, também existe uma organização. É a organização do ente público. Mas isso não é vinculante. Ou seja, isso não exclui. A maioria das pessoas, quando verificam aquele critério para fazer a inscrição administrativa numa vaga em escola de educação infantil, que no site tem elencado diversos documentos, mas não existe a obrigatoriedade de eu ter todos eles. Tem que ter cadastro único, tem que ter bolsa, porque as pessoas que deveriam ter o direito, elas não estão tendo acesso porque elas não têm informação na palma da mão delas. Hoje existe muita divulgação, mas quando tu olha uma lista dessa extensa no site da prefeitura, tem esse critério, não é meu. Eu não vou ter, eu não recebo bolsa, eu não recebo benefício assistencial, eu não estou numa região mais simples. Ou seja, esse critério, ele é a fins de organização. Todo critério que surge dentro de um ente público, municipal, estadual, federal, ele é a nível organizacional. Mas as pessoas, elas não têm acesso à real informação daquilo que elas têm de direito. Por exemplo, a vaga em escola de educação infantil. Será que realmente é só aquelas pessoas que têm critério? Então, o município utiliza um critério de vulnerabilidade por pontuação para contemplar as crianças. Mas agora vamos perguntar para a doutora Grace como que faz aquela criança que está inscrita e não foi chamada? O que ela pode fazer? Então, como tu bem disse, doutora Daiane, a inscrição administrativa é um critério que o município utilizou ali para fazer uma organização interna para fornecer a vaga. Mas tem crianças aí que foram, que estão nessa lista de espera, que estão inscritas e que não conseguiram uma vaga. Essa família, essa criança não passa a não ter esse direito, ela tem esse direito. E ela pode buscar outros meios para esse direito ser cumprido. Ela pode buscar um profissional especializado em processo aí de vaga em escola de educação infantil. Ele tem como buscar também a defensoria pública, se essa pessoa não tiver condições de contratar um advogado. Também existem aí os atendimentos das faculdades de Caxias do Sul, o EMAC, o SAJU, da UX, que prestam aí atendimentos jurídicos. E a situação da defensoria pública tem o critério ali da renda, né, de ser atendida às famílias também de baixa renda, porque o atendimento gratuito se dá na defensoria pública desta forma. Porém, as famílias que têm um poder aquisitivo maior, que não se enquadram nos critérios da defensoria pública, podem aí procurar um advogado particular da sua preferência para buscar esse direito. Estamos finalizando o nosso podcast, mas vou passar uma rodada para as doutoras conversarem ainda com vocês e se despedirem, mas eu queria recapitular algumas coisas sobre a questão da inscrição, que ela é válida, então, durante o ano, enfim, né? Então, todo ano você pode fazer a inscrição, mas ela não é mais continuada no próximo ano, né? Isso que eu queria mostrar para as pessoas. O que acontece? Quando a mãe ou o pai for fazer a inscrição dessa criança, vai ser emitido um documento da inscrição e já vai constar ali a data de validade. Então, você pode acompanhar por ali a data de validade, quando estiver próximo de vencer, já pode atualizar. E se porventura, que nem aconteceu esse ano, no mês de setembro, o município suspender as inscrições e solicitar um novo recadastramento, os pais receberão uma mensagem no WhatsApp pedindo para se recadastrarem. Acredito que não vai acontecer, porque eu estava em troca de sistema, mas se tiver alguma alteração do município, o pai vai receber uma mensagem. Perfeito. Doutora Daiane, suas considerações.
Falando um pouquinho, então, os pais, existe uma máxima no direito que se chama: o direito não socorre aos que dormem. Então, aquelas famílias que não fizeram a inscrição administrativa dos seus filhos, procure a Secretaria de Educação ou no site da Prefeitura, Educação Infantil, tem o link que você faça a sua inscrição. Não significa que o seu poder aquisitivo, o seu filho não tem direito a uma vaga em escola de educação infantil paga pelo município, seja pública ou seja essas conveniadas, credenciadas. As pessoas precisam saber mais dos seus direitos. E por isso o nosso podcast é Informação é Poder. Obrigada, doutora Daiane. Mais um dia aqui conosco, doutora Grace Winnemel. Primeiramente, vereadora, gostaria de agradecer pelo convite, você, doutora Daiane Fogaça, por estar aqui, vocês levando informação toda semana para a população. E dizer aí que o meu propósito de vida é mudar a realidade da educação infantil do Brasil. Esse é um propósito muito grandioso, vereadora, porque não existe um problema na educação infantil apenas em Caxias do Sul. Esse problema ele é a nível nacional, mas se a gente não tiver alguém levantando essa bandeira, seja na Câmara Municipal, seja numa associação, seja de qualquer forma, nós sempre vamos estar discutindo judicialização e falta de vagas. E nós precisamos ter uma mudança. E a mudança está em políticas públicas e um governo, um município que seja efetivo no fornecimento de vagas. Isso só vai se dar com a boa gerência dos impostos que todo brasileiro paga. Isso mesmo. Muito obrigada, doutora Grace, por dividir o seu conhecimento conosco. Obrigada, doutora Daiane, por dividir sempre o teu conhecimento conosco, né? Ser a nossa parceira do podcast. Podcast Informação é Poder. A informação na palma da sua mão. Continue nos acompanhando. E também siga tanto a doutora Grace quanto a doutora Daiane nas redes sociais.